Não tá bom ainda, tá? Espera esfriar. Olá, Emily. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Boa noite, Nilda. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Vamos aguardar mais um minuto e já vamos iniciar o nosso estudo bíblico falando. Olá, Ivaldete. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Vamos aguardar mais um minuto. Em seguida, vamos iniciar então o nosso pequeno grupo virtual com o assunto glorificação, parte 2. Hoje é o encerramento, então, desses assuntos que nós estávamos falando sobre elementos que estão presentes na nossa salvação. Então, nós vamos encerrar. A partir da semana que vem, nós vamos estudar sobre os atributos de Deus. Vai ser muito bom semana que vem. Muito bem. Glorificação, parte 2, né? É um assunto maravilhoso para a gente estudar, porque ele fala sobre a esperança, sobre a eternidade, sobre como vamos passar com Deus. Vamos fazer uma oração e em seguida nós estaremos iniciando. Isabel, seja bem-vinda também. Deus te abençoe. Reginaldo, boa noite, graça e paz. Tudo bem, meu irmão? Seja bem-vindo também ao nosso pequeno grupo virtual. Vamos orar então nesse momento para começarmos o nosso estudo, tá? Senhor Deus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por esse projeto que nós iniciamos na nossa igreja durante esses últimos 2 meses, que é o nosso pequeno grupo virtual, Senhor Deus, onde toda semana nós estamos estudando a Tua Palavra, Senhor Deus, nós estamos nos edificando, Senhor. Que o Senhor Deus abençoe essa noite o nosso estudo, Senhor, que possa realmente ser algo que vai de encontro, Senhor Deus, às nossas necessidades e que a Tua Palavra possa se tornar clara em nossa mente. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o Reginaldo que está chegando hoje. Reginaldo, toda segunda-feira, às 20 horas, nós temos o nosso pequeno grupo virtual. Que, na verdade, nós temos vários pequenos grupos na igreja. Só que com esse problema da pandemia, do coronavírus, então alguns estão funcionando, mas poucas pessoas estão podendo participar. Então, quem não vai no pequeno grupo ou na igreja na quarta-feira, ou na casa do Nico na quinta, ou na casa do pastor na sexta, ou na casa da Paula no sábado. Então, nós temos o virtual, porque algumas pessoas não podem participar e outras perderam o assunto durante a semana, então tem a oportunidade de estar junto aqui, ok? E nós estamos, então, estudando sobre glorificação. A pergunta hoje é: por que seremos glorificados? Né? Por que nós seremos glorificados? De modo, assim, de uma maneira mais simples, nós podemos dizer o seguinte:
nosso corpo ele necessita ser glorificado para que nós possamos estarmos aptos a ir para o céu, tá? Porque esse corpo que nós estamos, ele não está habilitado a entrar no céu, tá? Mas vamos lá. Porque, como já foi falado, a glorificação, então, é a etapa final da nossa salvação, né? Um dia nós nos arrependemos, pedimos perdão pelos nossos pecados, convidamos Jesus a entrar na nossa vida, aceitamos o sacrifício que ele fez na cruz por nós, a nossa fé, né, nos levou a nos arrependermos. Depois, nós tivemos um Deus que nos regenerou, né? Fomos regenerados, fomos justificados, nós nos santificamos, claro, com a ajuda do Espírito Santo, e no final vem a glorificação, que é a fase final da nossa salvação, ou seja, quando nós vamos entrar então no céu. Muito bem, sem a glorificação, sem ela, a obra da redenção ela não está completa. Além disso, a certeza da nossa glorificação futura repousa sobre a glorificação do próprio Cristo. Jesus foi o primeiro a ser glorificado. Isso significa que ele foi o primeiro a receber um corpo glorioso, não mais sujeito à morte, tá? Ok? Seja bem-vindo, Sidney, Deus te abençoe. Seja bem-vindo, irmão Cleverson, Deus abençoe. Seja bem-vindo, irmão Moisés, Deus abençoe a vida de vocês. Muito bem, então nós vamos ser glorificados, nós seremos glorificados porque Jesus foi glorificado para ir para o céu, né? Então, veja lá, Atos 26, 23, o que a palavra de Deus diz. Vamos pegar aqui Atos, capítulo 26, versículo 23. Atos 26, 23. Isso é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e os gentios. Então, o primeiro que foi ressuscitado, o primeiro que venceu a morte, foi Jesus. E ao ele vencer a morte, então ele recebeu um corpo glorioso. E com esse corpo glorioso, Jesus foi para o céu. Então, por isso que nós também seremos glorificados. A obra da glorificação também é necessária porque ela removerá de nós todo o pecado e seus efeitos. Após sermos glorificados, teremos ou estaremos eternamente num estado de perfeita comunhão com Deus. Isso é maravilhoso, né? Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Ou seja, com o nosso corpo glorificado, quando nós chegarmos então ao céu, então nós vamos conhecer verdadeiramente Jesus e vamos ter comunhão perfeita com Ele. A forma com que Paulo fala sobre a glorificação em Romanos 8:30
demonstra que não há a mínima possibilidade dela falhar. Olha só, Jesus nos dá a garantia de que nós seremos glorificados. Romanos, capítulo 8, versículo 30, ele diz assim: e os que predestinou, a estes também... e aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Interessante, irmãos, a gente perceber que o apóstolo Paulo, ele está falando no passado aqui, né? Ele está falando como já uma obra já feita, já realizada na nossa vida. Isso significa, então, que realmente isso vai acontecer. Da mesma maneira como o Senhor nos chamou, Ele também nos salvou e Ele também nos glorificou. Então, a obra de Deus vai se completar quando Ele nos glorificar, quando Ele glorificar o nosso corpo, e aí sim nós vamos ter um corpo habilitado a morar no céu. Ele utilizou o tempo verbal passado ao dizer que aqueles a quem Deus predestinou, chamou e justificou, também a estes glorificou. Isso significa que apesar da glorificação ser um evento futuro, ele já foi decretado por Deus, de acordo com o seu propósito soberano, ainda na eternidade. Portanto, a glorificação dos salvos é absolutamente certa. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Isso é algo que nós devemos nos alegrar e devemos viver essa esperança maravilhosa de que Deus nos dá essa garantia de que nós estaremos habitando um novo corpo e um corpo que vai poder habitar a cidade celestial. Lembrando, se você tiver alguma pergunta, se você quiser fazer ela aí mesmo, fazendo perguntas, se for possível a gente responde, senão nós entramos em contato com você depois. Vamos continuar. A obra da glorificação, irmãos, também é necessária porque ela removerá de nós todo pecado e seus efeitos. Após sermos glorificados, estaremos eternamente num estado de perfeita comunhão. A forma com que Paulo fala sobre a glorificação, então, é no passado, é certeza, sem falha. Outra coisa, todos serão glorificados? Como será o corpo glorificado? Embora os homens que já morreram serão ressuscitados, a Bíblia afirma isso, nem todos serão glorificados. Apenas os redimidos pela obra de Cristo é que serão glorificados. Os ímpios serão ressuscitados, mas se levantarão para a condenação eterna. Olha o que diz o livro de João, no capítulo 5, no versículo 29. João 5, 29. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ok? Então, os que não são salvos vão ser ressuscitados para a condenação. Por causa de seus pecados, eles então sofrerão a segunda morte. A segunda morte que vai ser a separação definitiva de Deus. Veja lá, irmãos, Apocalipse, capítulo 2, a Bíblia também nos deixa muito claro isso, tá? Capítulo 2, versículo 11, diz assim:
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, os salvos, eles não vão receber o dano da segunda morte. Eles não vão ser separados de Deus. Tá? O livro de Apocalipse nos deixa isso muito claro. Apocalipse, capítulo 21, o versículo 8, veja o que ele diz. Mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, aí o livro de Apocalipse deixa muito claro que alguns estarão próximos e vão ser ressuscitados e vão viver com Jesus, vão viver com Deus no céu, como outros serão ressuscitados e vão ser separados de Deus. E essa é a segunda morte. Olá, Rosa, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Irmão Orlando, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Ok? Então vamos continuar. Existe também muita curiosidade sobre como será o corpo glorificado dos crentes. Quanto a isso, a Bíblia não fornece tantos detalhes. O que sabemos é que haverá uma certa continuidade entre o corpo mortal e o corpo imortal. Isso, visto que Jesus Cristo ressuscitou com o mesmo corpo com que morreu. Além disso, os discípulos de nosso Senhor puderam reconhecê-lo, apesar da diferença entre seu corpo mortal e o seu corpo imortal. Isso significa que os cristãos também poderão reconhecer uns aos outros quando estiverem em seus corpos glorificados. Irmãos, aqui a gente não pode querer ter a ousadia ou a pretensão de fechar uma teoria, uma doutrina de que vai ser assim, tá? O que nós nos baseamos aqui no estudo que nós estamos utilizando? Jesus morreu, Jesus ressuscitou, tá? Muito bem. Apesar de que naquela primeira manhã, quando acho que Maria Madalena foi e não reconheceu Jesus assim de cara. Depois, bem para ele, ela reconheceu Jesus, tá? Então, ele estava com o corpo glorificado. Seja bem-vindo, irmão Valdir, graça e paz. Então, Jesus estava já com o corpo glorioso e as pessoas reconheceram ele, tá? Então, isso nos leva a crer que nós também vamos ter um corpo muito parecido com esse que nós temos. Como, ao mesmo tempo, vamos ter um corpo muito diferente. Porque aí nós temos uma passagem bíblica onde Jesus aparece numa casa e ninguém vê ele abrir a porta. Ou seja, dá a impressão de que ele consegue atravessar paredes, tá? A gente vê Jesus se alimentando, mesmo depois com o corpo glorioso. Quando Tomé foi conversar com ele, ficou na dúvida se era mesmo Jesus ou não, ele foi e tocou nas feridas, né? E de Jesus. Então, apesar de nosso corpo ser totalmente diferente, porque vai ser um corpo que não vai ter defeito, é um corpo que vai ser imortal, ele não vai morrer, é um corpo que nós não vamos sentir dor, né? Então, para que o nosso corpo tenha essa característica, ele tem que ser muito diferente do que é. E, ao mesmo tempo, ele vai ser parecido
com o corpo que nós temos agora. Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao 18, nós lemos várias vezes, mas é tão bom ler a palavra de Deus que não vamos ler de novo, tá? Então, 1 Tessalonicenses... não é essa parte. Eu achei que era aquela da vinda de Jesus que nós lemos ontem, não é. Muito bem, então diz assim a palavra do Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Então, nós vamos nos entristecer quando um irmão morre, claro, vamos sentir uma tristeza, mas não uma tristeza profunda, uma tristeza que nos leva a desejar a morte, uma tristeza que nós nunca mais poderemos ser felizes. Esse tipo de tristeza nós não podemos sentir, porque a palavra de Deus nos garante aqui que eles estão dormindo. Aqueles que morreram em Cristo, eles estão dormindo. E aí ele continua dizendo, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, nós precisamos ter essa esperança, essa certeza de que os nossos irmãos, aqueles que morreram em Cristo, estão dormindo e um dia Jesus vai ressuscitar esses nossos irmãos. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então o apóstolo Paulo aqui, ele também está deixando muito claro para a igreja de Tessalonicenses que primeiro, na vinda do Senhor, primeiro os que dormem vão ser ressuscitados. E depois nós que estivermos vivos, teremos então o nosso corpo transformado. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Portanto, o apóstolo Paulo está falando, olha, tem alguém triste, tem alguém sofrendo, tem uma doença terrível, tem alguém que perdeu uma pessoa, é para a gente consolar um ao outro com essa passagem, com essa informação maravilhosa que o apóstolo Paulo nos traz, que todos nós seremos ressuscitados ou iremos nos encontrar com o nosso Deus lá no céu. Isso é maravilhoso, irmãos. Essa é uma certeza que Deus deixa para nós. E é uma certeza, é uma esperança que tem que trazer alegria para nós. Que mesmo as dificuldades, os sofrimentos que passamos aqui, eles são passageiros. E o melhor de tudo está por vir. Nós teremos um corpo glorioso, assim como Cristo tem, para que possamos habitar com ele no céu. Muito bem, vamos então partir para a nossa parte final. No entanto, sob outro aspecto, haverá também uma total descontinuidade entre o corpo mortal e o corpo imortal. Enquanto o corpo mortal é natural e sujeito a diversas limitações e à morte, o corpo glorificado será espiritual e não estará mais sujeito a qualquer limitação. O corpo ressurreto é criado e sustentado pelo Espírito Santo.
diferente do corpo natural, que é corruptível, o corpo da glorificação será eterno e incorruptível. Então, repetindo o que eu já falei para vocês, pelo que a gente consegue enxergar na palavra de Deus, e sem ter a ousadia ou a pretensão de afirmar que vai ser assim, nos parece que o nosso corpo vai ser parecido com esse corpo que nós temos, por causa de Jesus, que ressuscitou e tinha um corpo glorificado, glorioso, e andou no meio de nós, e as pessoas reconheciam ele. Por outro lado, ele vai ser totalmente diferente, porque ele não vai ser mais corruptível. O pecado não vai ter mais ação sobre ele. A doença não vai ter mais ação sobre ele. E ele não vai mais envelhecer. Ou seja, esse corpo que nós temos, ele é mortal, ele vai acabar. Indiferente. Se é com 60, com 70, no máximo com 110, ele vai acabar. Já o corpo que o Espírito Santo vai nos dar, esse não. Esse será imortal e vai estar habilitado a habitar o céu e por toda a eternidade. Então, essa é uma notícia maravilhosa. Pelo menos para mim, e eu espero que seja para vocês também. Essa é uma notícia, isso é algo que Deus me mostra e que me enche de esperança, de alegria, de certeza, de paz. Por quê? Porque Jesus está preparando um lugar maravilhoso e Deus já decretou que eu vou ter um corpo glorioso, imortal, incorruptível, que eu vou viver eternamente no céu. Irmãos, eu vou tentar daqui uns dias disponibilizar todos esses pequenos grupos virtuais, essas mensagens no YouTube da igreja, para que se alguém quiser acompanhá-los de novo, assisti-los, porque aí nós começamos desde o arrependimento, da fé, da salvação, passamos então pela regeneração, da regeneração passamos para a justificação, da justificação chegamos na santificação e hoje, então, nesses últimos 2 estudos, nós culminamos com a glorificação. Esse é todo o processo que acontece na vida de quem é salvo, na vida de quem se encontra com Jesus Cristo. E isso é motivo de grande alegria para os seus filhos. Irmãos, que Deus abençoe todos vocês, que vocês possam ter uma boa semana. Temos uma semana aí com feriado. Se cuidem, né? Vamos nos prevenir, vamos ser prudentes como a palavra de Deus nos ensina, não vamos ser relapsos, vamos nos prevenir, porque isso agrada a Deus e dessa maneira Deus vai nos proteger, Deus vai nos guardar.